Secretaria Municipal de Justiça. Secretaria Municipal de Habitação. Lina, presente. Obrigada. Nada. Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Secretaria Municipal de Educação. Eu vou mandar no seu WhatsApp. SEASA, Centrais de Abastecimento de Campinas. Obrigada. SANASA. Presente, Paulo Tira, e boa tarde a todos os conselheiros. Obrigada. Fundação José Pedro de Oliveira. Instituto Agronômico de Campinas, a Jane enviou e-mail justificando a sua ausência. Eu encaminhei a presidente. Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável. Paulo, presente. Embrapa, também a Janice enviou um e-mail justificando a ausência. Eu também encaminhei para a presidente. Unicamp. Parece que eu vi o André. Eu também vi o André Olmos. Flávio, presente, e o André, meu colega, acho que também está. Ok. PUC. Luciane, presente. Stefano, presente. Obrigada. A do Unicamp, a Jefferson. Presente. Sindipetro, Sindicato dos Petroleiros do Estado de São Paulo. Presente. Maria Helena, o Silvio está tentando entrar. Ele pediu se alguém poderia, por favor, admiti-lo na reunião, tá bom? Tá certo. Então, eu já vou marcar a presença por aquele motivo que eu expliquei. E quem falou foi o Antônio ou o Geraldo? É o Geraldo. Tá bom, E obrigada. o Silvio está tentando entrar. Tá bom, beleza, obrigado. Tá bom, pode deixar. Associação de Educação do Homem de Amanhã, Guardinha. Presente. APA Viva, Associação dos Amigos da APA de Campinas. Resgate o Cambuí. A Maria Cabral estava aí. Maria Cabral, tô presente. Maria e a Tereza. A Tereza está? A Tereza também está entrando agora. E o Cássio também está. Obrigada. Então, todos presentes. Aqui. Ciclo ativo. Amater. O Jorge estava aí, não estava? Oi, presente. Estou aqui. Cresce, Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Presente. Secov, Sindicato das Empresas, Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis do Estado de São Paulo. Sinduscom, Sindicato da Construção Civil. Luiz, presente. Obrigada. Sindicato Rural de Campinas. A Proapa. Associação Reconvivência. Associação dos Proprietários Rurais Pedra Branca. Presente, Francisco. Obrigada, Francisco. OAB, Ordem dos Advogados. Quer falar aqui? Pia. A Pia estava aí, sim. Tá, eu vou deixar presente, qualquer coisa eu removo. Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Oi? Esses não vão contar para a presença, tá? Não deve estar tão Tá, mas verificam ou não? Se estão. Ah, sim, para a gente anotar na ata. Ah, tá bom.
Sindicato dos Engenheiros, Estado de São Paulo? Não, né? Ciesp? Jorge, presente. O presidente, o seguinte, se a entidade titular não estiver presente, nós faremos parte da votação também, tá? Eu agradeço. ABICAMP, Associação Regional da Habitação. Dá licença um pouquinho. Ô, Mariela, eu sou a Tereza, eu estou tentando entrar pelo celular, mas não estão dando autorização. Está como T penteado. Eu já vou resolver isso, Tereza. Tá. Eu estava compartilhando a tela, eu não consigo. Não, tudo bem, obrigada. Já estou indo, obrigada. Maria Helena, então a gente tem presentes 16 titulares. Você viu que a OAB está presente? Sim, Pia, eu anotei sim. Eu acho que o Silvio do Sindicato dos Petroleiros está com esse mesmo problema, não está conseguindo entrar no link. Eu vou fazer isso, eu retorno, só um instantinho. De qualquer modo, vale a sua presença, Geraldo, pela instituição. Se ele Tá chegar, bom. ficam 2. Eu já tinha contado o Silvio também na nossa chamada aqui, porque ele tinha me avisado que ele estava tentando entrar. Eu estou permitindo agora a Tereza, o Plínio e o Silvio Marques. Deixa eu voltar à lista de chamada. Plínio. Tereza, já contei a sua presença, Plínio também e o Silvio Marques também. Mais alguém que tenha entrado depois? Ok. 17 titulares presentes, presidente. Mas alguns suplentes estão funcionando como titulares. Você colocou aqui? Os da secretaria? Vamos supor, o Yuri, ele é presente pela SBDS CEPLAN. Ok. Eu posso, desculpa, só interromper rapidinho, depois eu posso até encaminhar para vocês também entenderem, não sei em que medida que vocês estão a par, a cópia do SEI, do nosso secretário do Planejamento e Urbanismo, para vocês ficarem cientes. Depois eu encaminho por e-mail, mas eu respondo como titular. O Júlio, por exemplo, que está na lista de vocês, ele não existe mais. Ele já nem está mais trabalhando na prefeitura. Mas eu encaminho para vocês a listagem eu estou como titular e tem 2 suplentes que representam a CEPLUR. É que eu sei que ela está atrelada ao verde, né? SVDS CEPLAN antigamente, mas é CEPLURB hoje, né? A DEPLAN hoje é CEPLURB, né? Mas eu encaminho para vocês a cópia do SEI, mas eu sou o titular da CEPLURB. Ótimo. As justificativas você já nos apresentou, não é, Mariela? Sim, já. Janice. Exato. Então, agora temos 19. Ixi, só tem esses 2, cara. Plínio, a gente está escutando sua reunião. Eu silenciei o microfone. Vamos, então, passar para frente. Olha, temos mais... A Aline está participando. Sim. Tá? No caso, a gente depois vai precisar... vai ser só um voto, certo, Mariela? Sim, exato. Ou a Aline ou o Yuri. Exato. Não pode ser os 2. Depois a gente vai ter que conversar, isso até entra como um tópico, né? Da nossa própria discussão. Então, vamos lá. Eu agradeço, em primeiro lugar, a presença de todos. É uma reunião extraordinária, com um conteúdo que parece muito relevante, porque o Dr. Cobori solicitou, enviou a nós o ofício, enviou à prefeitura, né?
um documento que a instauração de um inquérito civil e como nós também recebemos diretamente o ofício número 166, se não me engano. Depois ela vai publicar umas transparências. E como há um questionamento muito sério, com prazo de 30 dias para respondermos, e nós já temos nos defrontado com essas questões de ampliação de perímetro urbano pela cidade, e inclusive lá na APA, que foi a questão que apareceu durante aquelas audiências públicas e tal, né? Fizemos diversas participações, então nós temos prazo de 30 dias para respondermos. Nossa reunião ordinária será no dia 28, porém, eu vejo que é interessante a gente ter essa reunião de hoje para já levantarmos o maior número de tópicos que vocês considerem relevantes para que a gente organize esse documento com o auxílio de alguém experiente que a gente, em geral, pode contar, né? Tecnicamente bem capacitado. Anotando apenas aqui, o André já teve sua presença registrada. Boa tarde, André, obrigada. Isso, a Mariela também já avisou. E para vocês também que não a conhecem, talvez, a Mariela está cobrindo as férias do Carlos Alberto, nosso secretário executivo. Temporariamente ela está assumindo as tarefas todas dela. Nós temos feito reuniões regulares, ela e eu. Eu convido o Plínio, mas eu acho que o Plínio anda muito ocupado, né, Plínio? Às terças-feiras, 10 horas da manhã, então a gente tem conversado. Ela, inclusive, tem me ajudado bastante, eu não andei muito bem, graças a Deus não era nada de Covid, de experiência de Covid aqui só o Silvio Marques que tem, né, graças a Deus, a estação salva aí, né, e nós temos que nos proteger, graças a Deus, estamos quietinhos aqui. Então, nós temos um primeiro, você consegue já colocar, você achou minha apresentação, Mariela? Sim, eu encontrei. Se você puder colocá-la, eu acho que ela tem mais itens do que a sua, né? Com certeza. Porque eu fui lembrando depois. A gente fez uma reunião bem produtiva hoje, né? Em um dos pontos, enquanto ela coloca, eu já vou comentando algo, porque o Yuri está aqui e nós precisamos, com certeza, desse documento seu, né? Pelo SEI, por conta de um ofício do senhor promotor, né, Valci Cobori, ter sido endereçado à Secretaria de Planejamento e Urbanismo, a CEPLURB, e a gente não ter aqui, há algum tempo, a referência da CEPLURB como titular, não é? Sempre esteve a Secretaria do Verde, a SDDS. Então, essa reunião extraordinária responde ao ofício específico para o CONDEMA 166 de 21, da 9ª Procuradoria da Justiça sobre inquérito civil, número 1608-21-HU, né? Habitação e Urbanismo, tá? Abaixo, pode passar, por favor, Mariela? Eu fiz uma síntese, mas eu enviei a todos, né? Porque eu fiz uma síntese, quer dizer, eu compactei os espacinhos apenas para a gente ter aí, mas eu enviei, aliás, a Mariela enviou para todos, uma documentação importante para nós, até por conta de a gente perceber que a Procuradoria de Justiça tem um alto respeito pelos conselhos. Eles convidaram o Conselho de Habitação, o Conselho da cidade, né, como é que se chama mesmo? É o João Verde, o presidente, e o CONDEMA. CMDU. Como? CMDU. O CMDU, obrigada. Sempre é bom ter gente que sabe tudo aquilo que a gente não sabe, é bastante, hein? Fiquem atentos.
Então, aqui estão as questões que ele nos põe, solicitando colaboração, informações, etc., como nós vamos ver para frente. Pode passar, por favor, Maria? Então, ele pede a nós providências cabíveis no âmbito do Conselho. E nos faculta também a apresentação de outras considerações, se for o caso, documentos e informações que nós entendemos pertinentes. Esse é um trechinho mais relevante daquele ofício que nós recebemos. Pode passar, por favor? Maria Helena, eu só vou... alguém que solicitou para entrar na sala, só um instantinho. Sem problema. É o Rodolfo. Eu já... Pronto, eu já retomo a tela. A gente tem que aprender muitas coisas e hoje cedo ficamos fazendo uns testes, a Maria e eu. Prontinho, retomou a tela, né? Já. Ótimo. Bom, muito obrigada. Então, ele nos pede essas providências que nos caibam, né, que estejam no nosso âmbito, as considerações, os documentos e informações. E hoje o que eu gostaria de ter de vocês é exatamente o máximo de contribuições que vocês pudessem hoje já nos trazer, mas ainda até mais à frente, ainda nos trazerem ou indicarem tópicos que possamos levar para esse processo de recuperação da proatividade do Condema, esse nosso protagonismo que estamos buscando desde o início, né, desta gestão, tá certo? Então, por favor, pode passar? Bom, para o prefeito, o senhor procurador indagou quais as medidas concretas da atual gestão para a identificação dos chamados vazios urbanos e para impor o cumprimento da função social da propriedade dos imóveis não edificados, subutilizados e não utilizados. Eu vou fazer uma pergunta aqui, não tivemos ainda a oportunidade de encontrar o Yuri nas nossas outras reuniões, mas eu vou indagar a ele, porque isso aqui não pode ser um questionamento a frio, assim, né, para ele, porque o procurador direcionou ao prefeito e especialmente à Secretaria de Planejamento e Urbanismo. Então, eu indago. Yuri, você gostaria de nos dar alguma informação sobre essa questão? Eu não sei se nesse momento eu consigo dar alguma coisa, alguma informação útil, né? Até porque a nossa secretaria é bastante grande e bastante diversa, né? A minha experiência atual, que é um pouco mais recente, fiquei 3 anos trabalhando na fiscalização, como técnico, eu não sou fiscal, e estou aí um pouco mais de um ano na coordenadoria de parcelamento do solo. O pessoal lida com loteamentos, desmembramento de lote, anexação de lote, enfim, parcelamento do solo. Então, assim, esse tema, a temática passa por nós, mas eu acho que não está diretamente com a nossa função. Então, eu não saberia responder nada agora de bate-pronto que você ajudar, né? Não se sinta constrangido, porque não, sim. Eu realmente nem sabia que você estaria aqui e apenas estou perguntando. Mas, de qualquer modo, quando você fala que trata de parcelamento do solo é algo que nos aflige muito, não é? Sim. O que eu me lembro, aí talvez tenha um pouco, né, nem tanto eu como servidor, mas eu acompanhei outra reunião, até um pouco como cidadão mesmo, né, da época do plano diretor, quando saiu a nova lei e tudo mais, e eu lembro que essa era uma questão que incomodava muita gente. Acontecia uma certa briga, uma rixa, vamos usar o termo, entre a nossa secretaria e o verde, né, porque eternamente é aquela coisa de um quer aumentar, o outro quer preservar, sendo bem raso, né, na história. Eu lembro que a questão da função social e de existir vazios urbanos
já era levantado e tudo mais, e a gente discutia, assim, não tecnicamente, mas era alguma coisa. Agora, dizer especificamente sobre isso, realmente eu também não sei. Me surpreendeu essa pergunta. Eu acho que eu estou interessado nela também, mas eu não sei dizer nada que acrescentaria aqui agora, né? Ótimo. O fato de você não se sentir constrangido já me alivia, porque eu não queria colocar você numa fria. E você também não está aqui para responder diretamente no bate-pronto uma questão do prefeito. O prefeito terá que responder auxiliado por todos os secretários, né? Mas, de qualquer modo, de fato, a gente sabe que essa é uma questão de embate entre os que querem parcelar e os que querem preservar ou cuidar, e é exatamente esse que o senhor procurador está levantando, não é? Bom, vamos à outra pergunta, por favor, Mariela. Essas são as perguntas que ele fez diretamente ao prefeito, tá? Maria Helena. Quem quer falar? Plínio. É Plínio. Não, eu só queria... Volta um pouquinho lá na pergunta. Volta a primeira, por favor. Isso. Deixa eu entender um pouquinho o que é a nossa função. Esses questionamentos que o Tobori está fazendo é relativo à expansão da área rural, certo? Essa é a maior briga dele. Essa pergunta direcionada à Secretaria de Planejamento e Urbanismo é para saber o seguinte: por que eu vou expandir a área rural se eu tenho vazios urbanos na cidade? Exatamente. Então, é uma questão muito delicada, né? Porque eu não tenho conhecimento, né, da quantidade dessas áreas e das dificuldades das áreas, né? E não embora se o verde proíbe o urbanismo quer parcelar e o verde não deixa. Não é esse. O problema dele é falar, olha, a soma dessas áreas aqui não edificadas é grande, por que eu vou abrir novas? Essa é a questão que ele está perguntando nessa questão. Eu só queria depois complementar. Amoroso, por favor. Na verdade, a gente tem aí, no plano diretor, você tem alguns instrumentos urbanísticos, né? Eles são chamados instrumentos para que o poder público ele possa criar uma ingerência sobre a propriedade privada. Então, por exemplo, se você tem aí um terreno enorme, mesmo na área urbana, e você não faz nada, fica aguardando subir o preço, quer dizer, você está fazendo uma especulação imobiliária, agora o governo ele tem a possibilidade de, através desses instrumentos urbanísticos, ele vai forçando o proprietário como? Olha, você não faz nada, você não constrói nada, então o seu IPTU vai começar a aumentar. E essa é uma das ferramentas. Então, pelo que eu entendi aí, é o seguinte, o promotor quer saber se a prefeitura está fazendo uso desses instrumentos urbanísticos, se ele está realmente fiscalizando quem pode estar fazendo aí especulação imobiliária, guardando grandes áreas para o futuro. Então, talvez o fundamento, quer dizer, no fim da história, é isso que o Plínio disse, né? A questão pode ser essa daí mesmo, né? Vamos arrumar primeiro essas áreas que estão aí sem construções, que é chamado vazio urbano, e que atrapalha muito a cidade, porque no fim você não sabe que vai virar aquilo, se vai ser uma área que vai ter um fim comercial, quer dizer, o que vai acontecer com o viário. Fica difícil até você fazer um planejamento, né? Então, eu acredito que seja isso. Eu queria esclarecer a todos exatamente que o objetivo dessa reunião foi construir, com a colaboração de todos que têm experiência numa área, noutra área, algum conhecimento que nos favoreça a produção de um documento como nos pediu o Dr. Tobori, certo? Então, eu agradeço muito que o Plínio
o Luiz Amoroso, o próprio Yuri já tenham se manifestado. E vou passar a palavra à Cláudia Esmeriz, do Congeapa, que também tem algum comentário a fazer, além de ela ter nos enviado já um ofício pelo Congeapa, lembrando aquela nota técnica da própria Secretaria do Verde, quando daquelas audiências públicas e daquela aprovação absurda que a Câmara fez, com uma porção de tópicos até contraditórios entre si, né? Então, Cláudia, se você puder nos ajudar, por favor. Cláudia? Desculpa. Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui com vocês, né? Eu acho que essa união dos conselhos em prol do meio ambiente é super importante, né? Eu e Maria Helena, há muito tempo a gente já vem, né, trocando figurinhas, e eu acho que cada vez mais formalizando essa boa parceria, né, entre os conselhos. Como a Maria Helena citou, né, no final do ano passado a gente teve aquela correria da Câmara dos Vereadores em aprovar todas as emendas nos dois projetos de lei, tanto da alteração da 10.850, quanto a de lei de uso e ocupação do solo urbano e rural da água. A gente teve um trabalho intenso, em parceria com a Secretaria do Verde, e mesmo assim apresentaram emendas, algumas interessantes, né? E até a própria Secretaria do Verde e o Congeapa concordaram com as emendas, que eram complementares ao projeto de lei, só que algumas absurdas, né? E a principal foi o projeto de lei do vereador, hoje presidente da Câmara, Zé Carlos, que autorizava a alteração da ampliação do perímetro urbano da área, com, entre aspas, a justificativa de construção de conjuntos habitacionais de interesse social. Sendo que a Secretaria do Verde, junto com o plano de manejo, né, consta no plano de manejo a não necessidade de ampliação do perímetro urbano, já que a gente possui ainda levas, né, no perímetro urbano prontas para serem parceladas, e aí seriam, claro, a prioridade seriam esses conjuntos habitacionais de interesse social, já que pelo plano de manejo foi levantada uma demanda local, né, de moradores que não possuem casa própria e também classificados como de baixa renda. Ou seja, no plano de manejo a gente integrou tudo isso, né? A gente foi um plano de manejo super que agregou todo mundo, né? Foi participativo e ninguém ficou de fora. E há um movimento Cidadania e Moradia aqui em Souzas, que levantou essa demanda, e essa demanda seria contemplada, né, nessa porção perímetro urbano da APA ainda a ser usada ainda, né? São glebas cadastradas no perímetro urbano, mas ainda não usadas. E a gente tentou, por uma nota técnica da Secretaria do Verde, encaminhar para a Câmara dos Vereadores, né, explicando, só que essa nota técnica foi ignorada e as emendas, né, em vez de serem passadas uma a uma, votadas uma a uma, que deveria ser o correto, que eram assuntos diversos, como a gente diz, passou a boiada, né? Abriu a porteira e passou a boiada, ou seja, todas as emendas foram aprovadas. Essa, infelizmente, foi uma emenda que nos causa muito apreensão. Aí, logo no começo do ano, a gente encaminhou para a Secretaria de Assuntos Jurídicos a nossa preocupação, que já que foi aprovado esse artigo da lei, né, que, entre aspas, autoriza a ampliação mediante o uso para habitação de interesse social,
nos colocamos assim, logo no mês de janeiro, pedindo que esse artigo fosse regulamentado de imediato, de forma que ele realmente cumpra o que estaria proposto pela emenda, né? Só que até hoje a gente não teve retorno sobre esse assunto, né? E mesmo assim, essas emendas, quando foram feitas, como a Maria Helena falou, tem coisas que não encaixam, né? Então foram emendas colocadas na lei que acabam ficando artigos jogados, né? E isso também a gente já solicitou para a Secretaria de Assuntos Jurídicos que fosse feita uma revisão, um ordenamento dessas emendas, e também a gente está sentindo assim uma certa descaso, né? São 30% do município, é uma área importantíssima de produção de água de Campinas e que não está tendo o devido cuidado que deveria ter, né? E o que mais? Seria isso, e assim, no ofício que a gente colocou também, que é referente ao perímetro urbano da APA, são empreendimentos imobiliários que foram aprovados indevidamente ocupando área rural, usando indevidamente uma brecha em uma lei que pela Secretaria de Assuntos Jurídicos a gente tem pareceres que não cabia, né? E que hoje a gente está com um empreendimento já foi lançado, e a gente tem também o coletivo de ONGs, né, local, da APA entrou com uma ação. Até a Tereza, depois, se quiser falar mais especificamente sobre o Santani, né? É um empreendimento que, além de ocupar 30% do perímetro rural, é uma zona hídrica, é a zona de manancial. Ou seja, e essa área, ela foi ocupada, o que poderia ser uma área verde, não, ela é ocupada com adensamento de lotes. Então, assim, a gente tem, sim, problemas gravíssimos, né? Quer dizer, não contente com o perímetro das glebas na área urbana, eles estão avançando na área rural. Isso é agora tem um outro também, que logo, que é o Santana Flávio, que também aconteceu a mesma coisa. E quando a gente solicitou à Secretaria de Planejamento informação, porque a APA ela tem a sua lei específica, então ela não poderia sofrer ampliação do perímetro urbano sem alteração da sua lei. E houve essa alteração de perímetro urbano. Então, é uma coisa que, do meu ponto de vista, completamente legal, né? Não poderia ter sido feito sem ter sido feito um projeto de lei, passado pelo CONGEAPA, colocado para manifestação, aprovado ou não, porque toda alteração da lei da APA tem que passar pelo Conselho. E houve essa ampliação sem alterar a lei da APA. Então, isso é muito grave, né? Isso tudo tem que ser muito bem visto, tem que ser muito bem revisado, o Ministério Público, que, infelizmente, passa-se a boiada, né? Isso daí para a gente está de olho, né? A gente está